Olá, boa noite. Agora são 9 horas, bem-vindo ao programa Ponto de Conexão. Eu sou o Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre o sentido da Páscoa, uma celebração com diferentes interpretações ao redor do mundo. A Páscoa é uma das datas mais importantes para os cristãos. A religião judaica também comemora por essa mesma época o Pessach. A Páscoa vai muito além dos símbolos comerciais que tomam conta das vitrines. Ela nos convida a uma pausa, a um olhar mais atento sobre a vida, sobre o que realmente importa. Em sua essência, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo carrega uma mensagem poderosa de esperança, amor e recomeço, especialmente necessária em tempos desafiadores. Mas a realidade atual também impõe reflexões importantes. O aumento no custo de produtos típicos da data pesa no orçamento de muitas famílias, que buscam alternativas para manter tradições. Diante deste cenário, surge uma pergunta inevitável: estamos valorizando mais o consumo ou o verdadeiro significado da Páscoa? No programa de hoje, vamos debater justamente esse equilíbrio entre tradição, fé, economia e comportamento. Como resgatar a essência da data em meio às pressões do dia a dia? E de que forma a Páscoa ainda pode ser um momento de união, empatia e transformação? O Ponto de Conexão está no ar. Muito bem, eu lembro aos nossos telespectadores que estamos ao vivo na TV aberta pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV, e você também pode nos assistir ao vivo no YouTube. Canal Rede RS. Para falar sobre o sentido da Páscoa, estão comigo aqui no estúdio, ao vivo, esta noite, o padre Carlos Eduardo Pereira Quinto, da Diocese de Jataí, em Goiás, e mestrando em filosofia aqui na PUC. Boa noite, padre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer recebê-lo. Boa noite, o prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com os meus irmãos, com você que nos acompanha de casa, dos seus meios de comunicação, para dialogarmos, refletirmos juntos sobre a importância do sentido da Páscoa. Muito bem, também está conosco o padre Genádios Scheffer, da Igreja Ortodoxa Grega dos Santos Apóstolos, aqui da capital. Boa noite, padre, seja muito bem-vindo também. Boa noite, Irineu. Boa noite ao padre, ao pastor. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com todos vós. Muito bem, e completa a nossa mesa aqui desta noite, a nossa bancada, o pastor Rodrigo Tavares, da Igreja Família Corrani, em Porto Alegre. Pastor, boa noite, seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Boa noite, Irineu, pastores Carlos e Genádio. Uma alegria estar com vocês, todos os telespectadores aí, e estamos aí para ter uma noite agradável. Muito bem. Como vocês viram, né, nós temos hoje uma bancada aqui ecumênica. Nós temos representantes aqui de várias religiões, enfim, para a gente tentar entender porque a Páscoa, né, até para aqueles que não comemoram, para que não creem, enfim, sempre é um momento de reflexão, é um momento de a gente pensar um pouco sobre o que estamos fazendo, o que podemos fazer de melhor, o que podemos fazer pelos outros também. Então, a gente quer ir um pouco além dos ritos desta ou daquela religião para falar um pouco sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que também vai muito além dessa questão consumista, de presentes, doces, chocolates. Tudo isso é muito bacana, é muito legal, mas a Páscoa tem um sentido maior. E é isso que a gente quer tentar entender essa noite com os nossos convidados, representantes de outras religiões. Eu vou começar aqui pela ordem de apresentação. Vou começar com o padre Carlos Eduardo. O padre Carlos Eduardo é de Goiás, está fazendo um mestrado aqui na PUC, em filosofia. Já se adaptou, padre? Está aqui há pouco tempo, né? Chegou aqui no início do ano. Está gostando de Porto Alegre, da PUC? Sim, estou me adaptando ainda à cidade, ao clima diferente, ao contexto diferente, mas estou muito feliz. Estou, no momento, trabalhando na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá na Zenha, na rua General Caldwell, junto ao meu irmão, padre Cauê Antonioli, e a comunidade me recebeu assim, com muito carinho, com muita alegria,
E aqui também na PUC Goiás, fui muito bem recebido. Estamos animados com a estada por aqui, aprendendo, crescendo bastante. Padre, na sua opinião, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa para os cristãos? E para as pessoas em geral, até para os que não creem? Olha, a Páscoa é um momento de parada, como o senhor bem mencionou, é para fazermos uma revisão de vida e considerarmos, ponderarmos como temos caminhado. Na nossa liturgia da Igreja Católica, nós consideramos a Páscoa como o coração do ano litúrgico, que é a nossa maneira de celebrar como se dividem os mistérios da nossa fé que nós vamos celebrando no ciclo do tempo e da história. Então, da celebração pascal, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, derivam todos os mistérios da nossa fé e tudo aquilo que nós experimentamos enquanto cristãos. Né? É o derramamento do sangue do Filho de Deus por amor a nós, como vai dizer João, capítulo 3, versículo 16. Né? De tal modo Deus amou o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Então, na Páscoa nós celebramos isso. A entrega do Filho de Deus, Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume o lugar da humanidade, o lugar de Adão, para redimir a nossa culpa e nos reconciliar com Deus. Muito bem, nós tivemos domingo passado, o domingo de Ramos, né? Hoje, quinta, sexta e sábado e domingo, teremos ainda cada dia um episódio diferente dessa incrível história que já tem 2000 anos, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre cada um desses dias com o Padre Eduardo. Mas agora eu queria ouvir também o Padre Genádios, para nos falar um pouquinho. Padre, temos aí Igreja Ortodoxa, temos a Igreja Russa, temos a grega, temos a ucraniana. O senhor representa a Igreja Ortodoxa grega. Podia nos falar um pouquinho, para quem não conhece, para quem não tem muita familiaridade com o assunto, um pouquinho sobre a sua igreja e como essa igreja comemora a Páscoa? Eu sei que não é nesses dias, né? Um pouco mais adiante, mas aí o senhor vai explicar melhor. Bom, Irineu, telespectadores, a Igreja Ortodoxa, ela é uma igreja católica. Nós apenas fazemos uma diferenciação terminológica. Ela é cristã e católica? Ela é católica, não é porque só cristã. A palavra, eu sou ortodoxo grego, né? Uhum. A língua dos primeiros cristãos, eles falavam grego. Falavam grego. Os evangelhos foram escritos em grego, as cartas apostólicas foram escritas em grego, né? São Paulo falava grego, São Pedro não falava grego, mas São Marcos era o seu tradutor, pelo que a gente sabe. Então, assim, a identidade da igreja nos primeiros anos, pelo menos até o século V em Roma, a língua litúrgica da igreja era o grego. Uhum. Então, o latim veio depois. O latim foi posterior, né? Então São Jerônimo, uhum. Então já no século VI, é o que vai traduzir então a Sagrada Escritura inteira para o latim. Para o latim. Que era chamada a Vulgata, né? Então a Vulgata era a língua do povo, era o latim que era a língua do povo da época. E era né? a língua muito falada em grande parte do mundo. O latim era a língua falada na parte ocidental do Império, né? Por isso que nós temos o francês, uhum. o espanhol, o italiano, o português, o romeno, que são línguas neolatinas, né? Sim. E na parte oriental do Império se falava o grego. Uhum. Então o grego, ele era... Mas o grego foi a língua que os santos padres da igreja escreveram, que passaram para nós a teologia da igreja foi feita em grego. Então, se a gente quiser conhecer as escrituras no seu texto original, nós temos que conhecer grego. O grego... Sem tradução, quero dizer, sim. Sem tradução. Claro, né? Claro que o hebraico, né, é a referência, uhum. né? Claro, porque eles escreviam em grego, uhum. mas eles vinham de um contexto hebraico. Então também a gente precisa entender o ambiente hebraico em que a Sagrada Escritura foi escrita. Claro. Mas, claro, já no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, né? Uhum. Em Alexandria pelos 70. Os 70 sábios de Alexandria traduziram toda a Sagrada Escritura hebraica
para o grego. Então, o próprio São Paulo, isso nós vemos nos escritos, que ele pede aos seus secretários que enviem os rolos. Né? E nós vemos que quando ele faz referência dos textos, ele faz a referência dos textos da tradução dos 70. Porque muitos judeus, os próprios judeus mesmo já não falavam mais, muitos já não falavam mais o hebraico. Eles falavam o grego, que era o inglês da época. Sim. Né? E mesmo na época de Cristo, em Jerusalém, o povo falava o aramaico, né? Que era uma outra língua. O aramaico era uma outra língua que o hebraico povo... era mais uma língua da elite, né? O hebraico, o povo judeu falou até a época do exílio da Babilônia. Então o povo foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E lá na Babilônia, então, eles passaram a falar o aramaico, que era a língua franca do Oriente Médio da época. Sim. E aí, quando eles voltam, né, quando Ciro da Pérsia dá liberdade ao povo para que volte e reconstrua o templo, eles voltam falando o aramaico, que é a língua que é falada na época de Cristo. Né? E que hoje, na Síria, milagrosamente, algumas aldeias ainda falam. É mesmo, ainda existe o aramaico, não morreu. Temos a grande tradição da igreja siríaca, que mantém os escritos do início da igreja na língua aramaica siríaca. Né? Sim, que era a língua do povo, né? Mas sobre a questão da igreja ortodoxa, né? Então, para a gente compreender, né, então houve uma divisão na igreja no ano de 1054, porque até então havia uma pentarquia, não havia a questão ainda da supremacia do Papa, que foi uma questão posterior. A igreja ela era governada por uma pentarquia, que eram 5 patriarcados, né? Começando por Jerusalém, onde começou a igreja, Antioquia, onde esteve o próprio Pedro, né? E aonde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pela primeira vez, na Turquia, né? Onde hoje é a Turquia? Na Síria. Na Síria. Em Antioquia, Damasco, né? Sim. Depois Alexandria, Roma e Constantinopla era o último patriarcado. Então eram 5 patriarcados. Sim. Com o tempo foi havendo uma diferenciação entre o Oriente e o Ocidente. Até pela questão da língua, que o Ocidente gradativamente foi esquecendo o grego. Sim. E foram havendo modificações na liturgia da igreja. No Ocidente, algumas coisas foram sendo modificadas. Né? Alguns detalhes que foram levando a essa divisão, como, por exemplo, a questão do próprio pão. Né? Sim. Então, nós, na liturgia de São João Crisóstomo, nós utilizamos pão com fermento. Os latinos desenvolveram uma hóstia, né, que é um pão com água e farinha prensada. Sem fermento. Sem fermento. Mais ou menos como aquele pão dos judeus, né? Um pão ázimo, né? Exato. Pão ázimo. Aí isso até os orientais acusaram os latinos de judaizantes, né? Porque tiraram o fermento. Porque tiraram o fermento. Tem a questão do celibato dos sacerdotes, né? Então, no Oriente sempre existiram sacerdotes casados. Apenas os bispos que são celibatários. Né? E os monges, logicamente, porque os monges fazem uma consagração, né? Sim. Depois houveram questões teológicas, como a procedência do Espírito Santo, a chamada controvérsia do filioque. E mais tarde, bem posteriormente, a questão da Imaculada Conceição, por exemplo, que é um dogma muito recente no Ocidente, do século XIX. Então foram questões que foram distanciando, né, a Igreja do Ocidente da Igreja do Oriente, até que enfim houve um cisma. Né? Então houveram tentativas em 2 concílios, o de Ferrara-Florença e de Constança, de tentar reatar Constantinopla com Roma, mas não foram tentativas que tiveram sucesso. Atualmente existe um diálogo para tentar reconstruir essa unidade, mas as diferenças, principalmente de liturgia, da compreensão do próprio mistério, ainda são um grande empecilho. Sim, e com o tempo isso vai ficando cada vez mais distante, né? Quando é que a Igreja Ortodoxa Grega comemora a Páscoa? Então, nós temos uma diferença de calendário, que a Igreja Ortodoxa segue o calendário juliano. Então, por exemplo, o Natal, os russos, por exemplo, celebram no dia 7 de janeiro,
que nessa data é 25 de dezembro pelo calendário juliano, que tem uma diferença de 13 dias entre o calendário juliano e o calendário gregoriano. Sim. E no século XVI, né, um Papa chamado Gregório fez uma reforma no calendário. Sim, sim. E países como a Rússia, como a Grécia, a Rússia e a Grécia só no século XX foram adotar o calendário gregoriano, para nós termos uma ideia, né? Mas a Igreja Ortodoxa ficou com o calendário juliano. As igrejas ortodoxas, a maioria ficaram com o calendário juliano, apenas a Igreja grega adotou em partes o calendário gregoriano. Sim. Então a Páscoa Mas é a nossa comemorada Páscoa que agora, dia? a nossa Páscoa, ela vai ser comemorada no dia 12 de dezembro. 12 de dezembro. Porque pelo Concílio de Nicéia, que é um concílio que aconteceu no ano de 325... 12 de dezembro? Perdão, 12 de abril. De abril, agora. Perdão, 12 daqui de abril. Uma Isso. semana e pouco. Falei do Natal, Daqui né? 2 semanas. Aham. Do Natal, Isso. que é em janeiro. Então, no Concílio de Nicéia ficou definido que a Páscoa cristã seria celebrada na primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera, lá no hemisfério norte. Para nós aqui é outono, né? Sim. Porque a Páscoa ela é uma festa regida pelo calendário lunar, enquanto que o Natal é uma festa que é regida por um calendário solar. Sim. Né? Esse é um detalhe interessante. Então, por isso que a festa da Páscoa sempre ela é móvel. Ah, sim. Então, o critério é ser na primeira lua cheia, após o início da primavera no hemisfério norte, para nós aqui é outono, e também depois da Páscoa judaica. Então, esse é o critério que a Igreja Ortodoxa manteve. Então, A Páscoa judaica acaba quase coincidindo, né, com a Páscoa cristã. Né? a Páscoa Do católica. calendário gregoriano, sim. Católica, né? Quase o Pessach, né? Pessach. Quase coincide. Vamos falar mais sobre isso, padre, mas eu quero ouvir aqui também o pastor Rodrigo Tavares, da Igreja Família Corrêne, para nos explicar um pouquinho também. O pastor vem de uma família de pastores, então está dentro da religião há muitos anos, mas a igreja, a família Corrêne é nova, né, pastor? Bem nova. Aqui ela tem um ano, fez semana passada. Olha aí. 1 ano. O senhor nos dizia que ela surgiu ali pelas enchentes, período das enchentes. Eu me criei na igreja evangélica, né? E filho de pastor. Então, me criei nesse ambiente, né? E a visão do servir, como uma visão intrínseca, né? A vida pastoral, que é uma vida sacerdotal, né? E nas enchentes, nós abrimos um abrigo. Sim. Aqui próximo, na Bento Gonçalves, bem no final ali, no terminal de ônibus da Antônio de Carvalho, Sim, quando liga Antônio de Carvalho, Ipiranga e Bento, tem um correio ali na frente, ao lado do correio, nosso prédio. Sim. Nós abrimos um abrigo ali e aí, durante as atividades do abrigo que foram desafiadoras, muito desafiadoras, né? Nós entendemos então o momento de trazermos a nossa visão para Porto Alegre. Já tínhamos uma igrejinha e uma em Sapiranga, da qual eu auxiliava. Então nós nascemos ali no dia 16 de março do ano passado. E vocês comemoram a Páscoa? Sim, eu faço aqui um coro à palavra do pastor Carlos ali. Para nós, é o principal evento do ano. Principal evento. É o principal evento. Ele rege o ano. Porque até nós temos muita... Mais do que o Natal. Essência. Mais. Mais do que Natal. Muita essência, muita herança da cultura judaica, né? Então a gente traz esse tempo do Pessah como prioridade. O próprio Deus fala para Moisés e Arão lá no Êxodo, lá, olha, vocês terão esse mês como o primeiro. Então o calendário religioso traz o mês de Nissan como o primeiro mês. Sim. Do ano, né? Não é o político, não é o gregoriano, onde a gente também se baseia ali no ano normal, né? Mas no religioso, esse é o primeiro mês. Então, por ser o primeiro, ele vai carregar um monte de princípios muito importantes, a primazia, ele vai carregar a passagem, né? O significado da palavra passagem do Pessah, ela é libertação e nova vida. Então, é daí que parte toda essa nossa ideia de trabalho depois do ano, né? Aí que nasce a vida. Poxa, os judeus vinham de 400 anos de escravidão pesada. No Egito. E em um dia,
no último dia ali, onde é uma questão que é muito nobre para nós da parte de Deus, que ele poupa os primogênitos das famílias, mas não poupa o seu primogênito para uma libertação da humanidade, né? Então, quando ele, naquele último dia, ele faz esse ato e o faraó, então, finalmente é convencido de liberar o povo ele sai de 400 anos de escravidão, de ter enriquecido o Egito, literalmente, com o trabalho deles, 400 anos. Em um dia, todo esse enriquecimento, ele é devolvido para o povo. O povo sai enriquecido de ouro e prata, né, e parte para a peregrinação ali. Então, mas ainda tem a perseguição e a travessia do Mar Vermelho. Aí tem um pós, né? Os exércitos atrás. Tem um pós. O homem, eu costumo dizer para o pessoal, quando a conversão, né, das pessoas na igreja ali ao cristianismo, eles têm um primeiro momento de muita empolgação, e depois um choque de realidade que parece que dá um desânimo. Eu falei assim, olha, vocês estavam escravos uma vida inteira. Vocês acham que ele ia liberar assim vocês de boa? Né? Então o faraó liberou debaixo de muita problema e logo em seguida vai atrás para matar de novo. Sim, a mão de Deus precisou continuar com eles. Mas então sim, para nós também... E o Pessá, só fazendo um parêntese, pastor, e o Pessá é exatamente isso, a travessia do mar, né, que os judeus estão comemorando nessa época, a religião judaica está comemorando a fuga do Egito, a travessia do mar, as águas se abrem. Então a gente também tem esse tempo aí como um tempo muito especial. Para nós, inclusive hoje, que seria o 15º dia de Nissan, é um dia mais especial do ano. Hoje é o dia mais especial. Depois vamos falar um pouquinho mais também sobre isso. Fiquem à vontade para interagir. Pegando o gancho aqui na fala do pastor, ele menciona a relação que nós temos enquanto cristãos. Alguns estudiosos vão dizer de matriz judaico-cristã, né? Igrejas de matriz judaico-cristã, ou seja, que temos os nossos fundamentos, dizia meu professor de Bíblia, saudoso Frei Fernando Peixoto, que estudou em Jerusalém, estribados na tradição judaica. Então, para compreendermos bem a nossa liturgia, o contexto dessas celebrações, precisa ir lá nas raízes do Antigo Testamento, na história da libertação do povo de Israel, para poder ir percebendo como Jesus vai fazer essa transição. Nesta noite, para nós, acabei de celebrar a Eucaristia lá no Carmelo com as irmãs, e para nós é a noite do lava-pés, a noite da instituição da Eucaristia, né? O sacramento do corpo e sangue do Senhor, e é quando Jesus, com os seus discípulos, vai celebrar, ele que era judeu, então celebrava todos os preceitos judaicos, vai celebrar a ceia, a festa pascal judaica com os seus discípulos. Ele estava celebrando o Pessá. Ele estava celebrando o Pessá. Jesus vai a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Ele vai, sabendo que ia já ofertar a sua vida, mas era o período da comemoração da Páscoa. E é bonita a teologia, se nós vamos seguindo a narração dos evangelhos, a liturgia judaica ela é muito rica, então cheia de cânticos, hinos, salmos, e muito bem detalhada. Então, eram feitos 4 cálices, né? Tinham 4 etapas. E Jesus celebra a Santa Ceia com seus discípulos até o 3º cálice. E depois, a ceia termina, né? Poderíamos perguntar assim, mas Jesus fez mal feito? Jesus fez incompleto? Porque ele seguia a religião judaica. Porque ali frequentava as sinagogas. Sabia muito bem. Era um judeu. Até é chamado em alguns textos de rabino, né? Sim, mestre, né? E aí Jesus não celebra o 4º cálice. A ceia judaica, ela termina a ceia judaica, não mais judaica, né? Agora a ceia eucarística, a oferta do Filho de Deus, ela vai terminar na cruz. O 4º cálice, né? Quando Jesus diz, tudo está consumado. Porque o 4º cálice é o cálice da consumação. Que o sacrifício de Cristo agora, que é o novo sacrifício, como ele vai dizer na prece eucarística, o sacrifício da nova e eterna aliança. Não mais uma aliança. No Antigo Testamento nós vamos vendo 9 alianças. Aliança de Deus com a humanidade, com Moisés, com Abraão. Se a gente for pegando os livros da Sagrada Escritura, 9 alianças. Mas todas essas alianças, elas dependiam de alguma forma da correlação do homem com Deus, de serem fiéis à palavra de Deus. Agora, é uma aliança que é eterna, que é nova, porque ela é selada no sangue do Cordeiro.
no Antigo Testamento também se oferecia o cordeiro, né? Nós pecamos, Senhor, e nós merecemos a morte por causa do nosso pecado. Mas para não nos ofertarmos em sacrifício, ofertávamos um cordeiro macho de 1 ano sem defeito na ceia judaica. E aí, aquilo que rezamos na Santa Missa, a oração do Cordeiro de Deus, né? E João Batista vai dizer, quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, aquele que é colocado no lugar como oferta, como sacrifício em expiação dos nossos pecados, né? Então, aí, olhando para a liturgia judaica, para os atos de Jesus com os discípulos na última ceia, em todo o Calvário, na cruz, nós vamos nos aproximando e compreendendo assim, a grandeza, a beleza, os fundamentos da espiritualidade pascal. Perfeito. E é interessante observar, né, padre, pastor e padre, como durante séculos, né, judeus e cristãos, né, se hostilizaram e se atacaram, enfim, e há uma relação muito forte, né, uma proximidade muito grande, né, uma religião nasce da outra, quer dizer, né, não sei se dá para dizer isso, que o cristianismo é uma dissidência do judaísmo, talvez não, mas tem uma origem, né, comum. E eu me lembro quando o Papa João Paulo II esteve em Jerusalém e ele disse isso, né? Vocês são os nossos primos mais velhos, né? Então, essa é a ideia que a gente quer desenvolver hoje aqui no programa, de que há um sentimento comum, né? De que há alguma coisa em comum entre todas essas religiões que seguem essa crença, né? E que propõem sempre um mundo melhor, propõem uma convivência melhor entre as pessoas, né? Por isso estamos falando hoje aqui sobre o sentido, o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Queria falar, padre Janadi. Complementando, né? Acho que a nossa fala vai se entrelaçando e vai se complementando, né? É isso aí. Então, para nós, cristãos ortodoxos, a Páscoa, como diz os Santos Padres, é a festa das festas. Porque há um detalhe, que não é um pequeno detalhe, quer dizer, é a diferença do cristianismo em relação a todas as outras religiões. Porque, assim, quando muitos querem colocar o cristianismo como se fosse apenas mais uma religião, junto com o judaísmo, com o islamismo, ou como se Jesus fosse apenas mais um mestre, né, como Buda. Para o Islã né? Jesus é apenas mais um profeta, né? O maior profeta do Islã é Maomé. Isso. Mas para nós cristãos, há algo... Quer dizer, e há algo no cristianismo que só existe no cristianismo, que é esse mistério de Deus que se oferece como vítima no lugar do homem. Porque em todas as outras religiões, e até hoje, né, as que estão por aí, muito próximas de nós, inclusive, por exemplo, um animal é oferecido como vítima no lugar da pessoa, e em algumas religiões, e parece existir em alguns círculos, como nós estamos vendo, até em alguns escândalos que estão vindo à tona no mundo de hoje, inclusive pessoas são oferecidas em sacrifício. Sim. Como era na época, né, oferecidos a Baal, a Moloque. Né? Infelizmente, temos alguns casos disso aí. E, claro, e nessas guerras que são sacrifícios humanos que os poderosos, né, promovem, mas o cristianismo ele tem esse diferencial. É Deus que morre no lugar do homem. Então não é mais o homem que é sacrificado e nem um animal. Então com Cristo, ele encerra, por que Cristo cumpre todos esses rituais da lei antiga? Ele nasce, ele é circuncidado, né, apresentado no templo. Ele celebra a Páscoa judaica, né? Por quê? Para que se cumpra toda a lei. Então nele, em Cristo, se cumpre toda a lei. Então ali se encerra o judaísmo, que até então era praticado, e então nasce em Pentecostes, né, nascer em Pentecostes a igreja, então como o novo Israel. Né? Então para nós cristãos a Páscoa ele tem esse sentido que ela é a festa das festas, porque ela ela é o sinal da vitória de Cristo sobre a morte, né? Então nós na Igreja Ortodoxa, nesse período da Páscoa, nós cantamos chamado um tropário, que é um hino que a gente canta, né? Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte pela morte. Né?
Então, em português seria venceu a morte pela morte, né? E àqueles que jaziam nos túmulos ele deu a vida. Então é Christos aneste ek necron sanaton patissas ketis entis minimas isoin harissamenos. Né? Esse é em grego. Em grego, sim. Então é o hino que todos os cristãos ortodoxos, né, no dia da Páscoa cantam, né? Se encontra no YouTube, na internet. Sim. Muito facilmente. Mas esse é o sentido, né, da vitória de Cristo sobre a morte e o fechamento, o encerramento de toda a lei antiga e a inauguração da nova, né, e eterna aliança, né, no sacrifício. E eu vi com tristeza que lá em Jerusalém vai estar fechada a igreja do Santo Sepulcro. Pois é. Infelizmente. Porque na nossa Páscoa ortodoxa, eu não sei se as autoridades judaicas do Estado de Israel, se eles irão permitir a cerimônia do fogo santo, que tem uma cerimônia muito bonita nesse dia da Páscoa, acontece no sábado à tarde, para início da noite, uma celebração em que o fogo se acende milagrosamente. E esse fogo, daí ele é transportado de avião para a Grécia, para a Rússia, para vários países ortodoxos ali próximos, né, a Israel. Sim. E as pessoas recebem com grande entusiasmo. Em Jerusalém, nos primeiros 30 minutos que esse fogo se acende, as pessoas pegam um maço de vela na mão, passam pelo cabelo e não queima. Né? Olha só. Talvez não seja permitido, e não foi permitida também a missa, por causa da situação que o país vive, né? Um momento de guerra, os mísseis estão caindo a todo eles momento. alegam que não tem não tem segurança, né? Que a igreja não oferece os bunkers, né? Os bunkers, né? Exatamente. Eu estive lá, na igreja do Santo Sepulcro, e se não me engano são a igreja ortodoxa grega, né? Que tomam conta ali do Santo Sepulcro. Até um detalhe interessante, né? Os gregos foram os que sempre estiveram presentes ali na Terra Santa. Eu vi muitos padres como o senhor lá, e aí até me chamou a atenção, mas espera aqui, isso aqui não é uma igreja católica. Não, mas quem manda aqui são os ortodoxos gregos. Os gregos têm presença ininterrupta na Terra Santa, né? Os católicos romanos apenas na época das cruzadas. Né? São Francisco de Assis, ele tinha feito um esforço de marcar presença nos lugares santos, né? Mas só a partir das cruzadas que a Igreja Latina passou a ter um patriarca. Isso. Né? Que hoje é o patriarca, é aquele, o Pizzaballa, né? Que inclusive foi um papável bem considerado, né, como um forte candidato a papa no conclave, né? Eu queria falar... Uma coisa interessante sobre Israel hoje, né, sobre Jerusalém, melhor dizendo, perdão, nesses lugares santos, né, Santo Sepulcro, vários lugares que são marcantes para a nossa fé, várias igrejas, assim, onde Jesus esteve, aconteceram mistérios da nossa fé, as comunidades cristãs, elas se dividem muito bem, assim, com muita harmonia. Sim. Então, no Santo Sepulcro mesmo, tem os horários de celebrações das diversas igrejas, né? Então, eu vi lá, por exemplo, é muito bonita. Eu vi lá, por exemplo, árabes cristãos, né? Árabes cristãos, freiras árabes cristãs, que também acho que ajudam a cuidar ali da igreja, enfim. Mas, e agora, na Sexta-feira Santa, inclusive, a coleta que é feita na celebração da Paixão, amanhã, em todas as igrejas católicas do mundo inteiro, católicas romanas, nós enviamos, chamamos de óbolo de São Pedro, para a Santa Sé, e é através dessa oferta, que o Santo Padre pode assistir e cuidar dos católicos que vivem na Terra Santa, nessas situações de conflito. Então, todos nos unimos com a nossa oferta da Sexta-feira Santa para cuidar dos lugares santos. Sim, muito bem. Bom, nós estamos já chegando quase ao final desse bloco aqui. Não sei se o pastor Rodrigo queria fazer algum comentário. Não, nesse primeiro momento estamos... Eu queria saber o seguinte, vocês têm alguns rituais nessa data, algumas comemorações? Nós temos o que acontece hoje, amanhã? Um retiro também, né? Um retiro. Nesses 3 dias de celebração. Celebração. Para nós é muito claro
o conceito de celebração desse tempo. Né? Nós não vinculamos esse tempo a nenhuma linha de sofrimento. Porque aconteceu isso. É por isso mesmo que eu estava mencionando a questão do mês mais importante, do evento mais importante do ano para nós, que é é o evento da nossa libertação. Sim. O que é que nós vamos fazer com isso? Existe uma oportunidade aqui de muitas reflexões. Né? Eu estava vindo para cá até pensando. A gente usa muito esse tempo para reflexão. Quando o mundo ocidental, pelo menos em regra geral aí, reflete muito na vida basicamente uma vez no ano ou duas esporadicamente. A virada do ano todo mundo para dar uma refletida na vida, ou se durante o ano tem alguma perda de um familiar, de um ente querido, tudo, e aí no velório é sempre muita reflexão. Sim. O próprio Senhor Jesus recomendou mais a festa onde há o luto do que a casa do luto do que a casa da festa, porque a casa do luto vai gerar reflexão, né? Então, a gente usa muito para essa reflexão, para ver os significados, né, sobre toda essa a libertação dos judeus, muitos detalhes que ela traz ali para nós, onde Cristo vem completar todos os detalhes aí na morte e ressurreição. A gente para fazer muita avaliação, mas tudo em cima de muita celebração. Amanhã, sábado, encerrando domingo, nós temos um hábito, né, um hábito da nossa igreja, de ser no segundo domingo do mês a nossa Santa Ceia. Então esse mês faremos 2 domingos. 2 domingos para celebrar também no domingo agora. Sim. Né, isso aí. Então, por isso, muita celebração mesmo nesses 3 dias aí e de gratidão. E nós temos também muitas celebrações acontecendo aqui em Porto Alegre. Temos aquela famosa encenação da morte e ressurreição de Cristo no Morro da Cruz, né? Eu acho que a gente tem algumas imagens aí para mostrar do ano passado, claro, são imagens do ano passado que a gente está vendo aí. Também é uma grande celebração, já faz parte do calendário religioso da cidade, Porto Alegre. Estamos mostrando aqui as imagens do ano passado, claro. É também uma encenação que atrai muitos devotos, muitos fiéis ao Morro da Cruz, aqui em Porto Alegre. E esse ano vamos ter de novo, certamente. Mas agora agora são 21h39, a gente vai fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa. Está muito boa e vai continuar boa, porque a gente vai aprender muito aqui hoje sobre a essência do que é realmente a Páscoa. Nós vamos continuar daqui a pouquinho no próximo bloco. Fique com a gente, já voltamos. Muito bem, agora são 21h43, nós estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS e hoje estamos falando sobre o sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa e como diferentes religiões ao redor do mundo comemoram a data. Participam do programa conosco aqui ao vivo esta noite o padre Carlos Eduardo Pereira Quinto, da Diocese de Jataí, em Goiás, e mestrando em filosofia aqui na PUC. Também está conosco o padre Genádios Schaffer, da Igreja Ortodoxa Grega dos Santos Apóstolos, aqui também na capital, e o pastor Rodrigo Tavares, da Igreja Família Corrani, também de Porto Alegre, estão conosco esta noite. No primeiro bloco a gente fez aqui uma rápida passagem aqui sobre a origem das diferentes religiões, como as religiões veem a Páscoa, enfim. Nisso nós vamos continuar explorando um pouco mais esse tema e buscando sempre aqui responder a questão que está aí na tela, né? na nossa tarja, o sentido da Páscoa. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Mas antes eu tenho uma pergunta aqui, padre Genádios, uma pergunta de um telespectador que está nos acompanhando pelo YouTube, o telespectador Nicolas da Silva. Ele pergunta: quais as diferenças entre a igreja síria ortodoxa e a igreja grega? Então, a igreja grega, que é a igreja ortodoxa, então ela pertence a um conjunto de igrejas, 14 igrejas, que são autônomas. A minha jurisdição pertence à Arquidiocese de Buenos Aires, Patriarcado de Constantinopla. Aqui em Porto Alegre nós temos jurisdição do Patriarcado de Moscou, que também tem um bispo em Buenos Aires, que é o padre Anatoly Topala, lá no bairro São Geraldo.
E temos a igreja da comunidade ucraniana ortodoxa, no bairro Niterói, em Canoas, na rua Protásio Alves, que pertence à jurisdição ucraniana do bispo Jeremias, que mora em Curitiba. Então, no mundo nós temos 14 jurisdições ortodoxas. Então, eu falei do Patriarcado de Constantinopla, tem o Patriarcado de Moscou, Antioquia, tem o Patriarcado da Romênia, da Geórgia, por exemplo, tem a Igreja Autônoma da Polônia. São algumas dessas jurisdições. Sim. Então, essas igrejas são chamadas ortodoxas porque elas aceitam 7 concílios ecumênicos. Né? Então, o primeiro concílio de Constantinopla em 325... o concílio de Nicéia em 325 foi o primeiro concílio ecumênico. Ecumênico porque reuniu todos os bispos do mundo habitado da época. A palavra ecumênica quer dizer mundo habitado. Sim. O último concílio foi também em Nicéia em 787. Aconteceu que num desses concílios, esse grupo que pertence à igreja síria ortodoxa, ela não participou. Não participou por algumas questões, alguns problemas, mas haviam diferenças dogmáticas. Então esse concílio foi o de Calcedônia, que foi no ano de 451. Nesse concílio se definiu as duas naturezas de Cristo. Porque pensemos nós, quando nós pensamos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, esse mistério tremendo de Deus que se esvazia de si, se torna homem, se encarna no seio da Virgem Maria. Então, Deus que vem participar da nossa humanidade. E nós ainda dizemos, né, no Concílio de Éfeso, que Nossa Senhora, a Maria Santíssima, é Theotokos. Theotokos quer dizer que ela gerou Deus. Aí a coisa piora mais ainda. Porque temos, né, alguns grupos protestantes, por exemplo, que seguem uma heresia de um patriarca da igreja, chamado Nestório, que fala que a Maria Santíssima gerou apenas o homem Cristo. Não gerou, né, o homem Deus. O Deus, o Cristo. Então nós dizemos, na definição que também concorda a Igreja Romana, nós dizemos que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ali na Síria, de onde vem a Igreja Síria Ortodoxa, e também os cópitas, que são o grupo do Egito. É do Egito. Né? Eles dizem que Cristo ele tem apenas uma natureza, então são chamados de monofisitas. Então que Cristo seria, para juntar numa palavra só, Deus-homem, numa terceira natureza. E nós dizemos que não, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então esse grupo não participou do Concílio de Calcedônia, que definiu o dogma católico verdadeiro, e eles ficaram conhecidos como pré-calcedonianos. Então são chamados de igrejas ortodoxas orientais pré-calcedonianas. Então, no sentido genuíno do termo, eles não são reconhecidos por nós como ortodoxos. Sim. Por essa questão dogmática. Sim. De que eles dizem que Cristo tem apenas uma natureza. Né? E nós dizemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a questão que separa as duas correntes. Que separam os ortodoxos desse os gregos grupo, dos sírios. Dos sírios, né? Muito bem. E nós aqui no Brasil, nós temos a Igreja Síria Ortodoxa, acho que muitos conhecem o Padre Caio, que pertence a esta igreja. Ele se apresenta como ortodoxo, né? É um direito dele, né? Porque hoje em dia a pessoa pode se definir como ela pensa, né? Mas é uma terminologia que eles usam, né? Nós não me sinto ofendido em relação a isso. Apenas fazemos esta consideração, essa ponderação para que as pessoas saibam, né? Nós tivemos até numa recente eleição presidencial, tivemos um candidato que era... o Padre Kelmon. O Padre Kelmon, que se apresentava como padre ortodoxo. Era um padre de verdade ortodoxo? O Padre Kelmon, ele pertence a um grupo que é oriundo dessa tradição aí. Porque ele usa um lenço na cabeça. Isso. Que é próprio da tradição monástica síria. Por exemplo, se vocês buscarem o ícone de Santo Efrêmio Sírio, que é um santo lá do começo da igreja, ele aparece no ícone usando um véu parecido com aquele. Como né? o do Padre Kelmon.
Mas essa questão do Padre Kelmon, né, só para a gente fazer uma... Sim, é que eu me lembrei agora. Eu sei. Me lembrei. Não, para a gente fazer uma consideração, né? Eu não sei quais são as normas canônicas da igreja que ele na época pertencia, ou pertence ainda, né? Sim. Mas... Provavelmente vai aparecer de novo na eleição. Mas nós, por exemplo, né, nós não podemos ser homens políticos, né? Porque a Igreja Católica Romana também. A Igreja Católica Romana também não, né? As igrejas evangélicas já é mais aberta em relação a essa questão, né? Sim. Só um parênteses, são abertas mesmo a isso, mas eu comungo da opinião de que você ou exerce o sacerdócio, ou você pode até ter um título por uma unção pastoral, mas decide por servir o reino de Deus dentro da política, tranquilo também, mas que não exerça o sacerdócio. Eu compartilho com essa visão. Se afaste, né? Se afaste de várias coisas. O que é feito na Igreja Romana. Se também. Caso algum ministro ordenado da Igreja queira pleitear um cargo público, e, no caso nosso, o sacramento da ordem é indelével. Então, uma vez ordenado padre, ou diácono, ou bispo, não tem como não ser mais, porque isso marca a alma da pessoa. Sim. Então, ele é afastado. Se ele quiser fazer uma carreira política, é afastado. Ele vai ser afastado, não vai poder exercer o ministério ordenado enquanto pleiteia ou exerce um cargo político. Sim. Até uma questão, eu até penso que é importante nós talvez esclarecermos um pouco esse ponto, porque nós estamos entrando num momento político. Sim. Pois é, estamos num ano eleitoral. Né? E é um assunto que até divide famílias, até na nossa igreja. Né, temos pessoas que são de partido A ou de B, né? Sim. Então, eu falo assim que a igreja... Eu falo pela igreja ortodoxa, mas e acho que cada vez mais é A e B mesmo, né? Sim. Cada vez mais... Assim está o Brasil. Está o Brasil, dividido, rachado e polarizado. Embora eu tenha assim, as minhas críticas em relação a esses governos que nos foram impostos, porque hoje nós não podemos dizer que nós temos um governo que seja cristão, porque todas as monarquias cristãs foram derrubadas e nos foram impostas pelo movimento maçônico que dominou o Ocidente, as repúblicas e o laicismo, né, como vigora muito forte na França, né? Então, nós como sacerdotes, como ministros, né, da palavra, eu costumo dizer aos fiéis, e já disse em homilia, que a nossa missão é o que está assim, a igreja ela não é de direita e nem de esquerda. A missão da igreja é fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala, restaurar todas as coisas em Cristo. Então a nossa missão é restauradora, é de nós buscarmos sermos a imagem de Deus que Deus quer que nós sejamos, para o que Ele nos criou. Concordo. Muito bem. Como é que eu quero voltar àquele assunto do início do programa aqui. Como é que vocês acham que é possível resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa, esse que a gente já conseguiu deixar bem claro aqui qual é, em meio a todo esse apelo do consumismo, dos presentes, da festa, dos doces, do coelho da Páscoa, essas figuras todas que foram criadas. Como é que no meio de todo esse apelo ao consumo a gente pode resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa? Olha, que assunto que daria a alguns programas. Daria mais, né? Outro programa, né? Para mim, nós estamos vivendo uma fragmentação da essência familiar e uma desconstrução do ser humano que está se tornando, num nível aterrorizante, um ser imbecilizado. Né? Uma massa de manobra como nunca foi tão fácil de manobrar. Né? O lógico se esvaiu. Das gerações mais novas, né? Lógico, se esvaiu. E aí nós caímos dentro das questões religiosas que para nós, sacerdotes, são a vida cotidiana. E a gente vai ter dentro das nossas membresias uma população que está inserida dentro dessa sociedade fragmentada também. Claro. De conceitos, de princípios. Né, pessoas que são muito facilmente manipuladas. Então, o menor dos problemas para nós é comer chocolate ou viver dentro de um mundo capitalista, na sua essência do compra e vende, e tem que ter lucro para se manter uma sociedade sadia.
mas existe uma construção centenária de muito tempo dessa desconstrução do homem através do marxismo cultural e daquilo que ele vem influenciando diretamente. Então a gente chega hoje numa sociedade que chega, eu tive, como é tudo muito aqui perto do nosso ecossistema, meu filho treina, nós treinamos na Smart Fit aqui perto do Carrefour, né? Então ele foi ali, pegou o treino, e a minha filha assim, pai, já pega alguma coisa no mercado para mim. Eu fui tentar entrar. Eu falei para assim, não, pega por aí, te vira, porque eu não vou enfrentar uma fila desse tamanho, né? Por causa dessa cultura. Então, para mim, seria assim, ó, um desafio grande, mas que está nas nossas mãos. E eu penso o sacerdócio de uma maneira muito abrangente. Quando eu até omiti a opinião aqui minha, né, pessoal, obviamente da igreja que eu lidero, também, de que você pode ser um sacerdote dentro da política. Então só abre mão do sacerdócio como? Porque eu enxergo o sacerdócio nas diversas esferas da sociedade. Sim. Um médico que leve o reino do Senhor lá para dentro, ele é um sacerdote naquela área ali. Então eu enxergo o sacerdócio, eu enxergo a declaração do autor aos Hebreus, declarando Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é Cristo para mim o cabeça de tudo, de uma ordem, e depois lá em 1 Pedro lá vai falar sobre o sacerdócio de todos os santos. Então, pelo menos estimulo isso na igreja que a gente está ali, levando que todos se sintam responsáveis em todas as esferas por trazer o reino de Cristo. Foi o que ele nos trouxe na oração modelo, no Pai Nosso. Para mim, a grande missão nossa é essa. Na sociedade que traz a Páscoa como esse consumismo maluco, desenfreado, e no Natal é a mesma coisa. E não é só isso daí. Nós temos um ano inteiro de filhos nas escolas, nós temos um ano inteiro de cristãos empresários que não vão achar nenhum problema ser corruptos. Nós vamos ter um ano inteiro de cristãos empresários que não vão achar problema sonegar, com a desculpa de que o governo vai fazer. O que o governo vai fazer já não é papel meu. Eu tenho um papel como um cristão, como um sacerdote de Cristo, trazendo um reino, trazer aquele modelo que está estabelecido lá em cima, aqui para baixo. Então eu acho que essa é a nossa grande missão, árdua neste momento, muito árdua, mas é a nossa missão, e creio que pela sequência do que a Bíblia nos traz, e aí entraríamos em questões escatológicas bem delicadas, né? Não é para hoje, mas eu creio que haverá o dia que o governo de Cristo estará completo e a humanidade estará rendida, haverá o dia que todo joelho estará dobrado diante dele e confessando que ele é o Cristo. Como é que vocês veem essa questão do apelo do consumo? É interessante a gente pensar que enquanto pessoa humana, nós precisamos de uma mediação material. Eu vou trazer aqui talvez uma reflexão um pouco mais filosófica também. Não me assusta que a gente medie a celebração das coisas de forma material, seja por um almoço pascal, por um chocolate, isso é normal. Nós precisamos do símbolo que significa e evoca uma realidade transcendente. Então, quando nós celebramos, seja o nosso aniversário, seja qualquer outra celebração ao curso do ano, nós utilizamos desses meios materiais para celebrar, para nos alegrarmos, né? Para fazer presença daquele mistério que nós celebramos. Então, isso é algo bonito, belo, e que nós precisamos, enquanto pessoa humana, que experimenta, que estão nesse mundo e que também experimentam o sagrado de uma maneira sensível. Por exemplo, para os sacramentos, né, na liturgia católica, nós precisamos da matéria. A matéria, a fórmula e a forma do sacramento é que constituem e fazem daquela realidade uma realidade sagrada. O que eu estou querendo dizer com isso? Até brincava, assim, uma brincadeira séria, né? Olha, não tem problema, como o pastor disse, a gente se alegrar na Páscoa e comer chocolate, né? Claro. Fazer um almoço pascal no domingo de Páscoa em família, sabendo o que nós estamos celebrando. Aqui está o coração. Por que eu me alegro? Por que eu presenteio alguém? Qual o sentido do que nós estamos fazendo? E é o grande problema que nós temos hoje. As pessoas se esquecem de perguntar sobre o sentido das coisas que nós fazemos, né? O sentido da vida, o sentido de cada momento. Então, quando isso é colocado sentido,
né? E não é exagerado, né? Não é nada assim que vai atrapalhar o curso da nossa vida, não vejo problema em celebrarmos também com essas mediações materiais, enquanto nós somos corpo, estamos nesse mundo, né? E precisamos celebrar as coisas. Mas se isso vira uma pura estratégia de consumismo, sem sentido, assim, eu conheço pessoas que não têm fé, que não acreditam em Deus, e que se presenteiam com ovo de Páscoa. Peraí, mas... E no Natal com presente. E no Natal com presente. Qual é o sentido disso? É uma festa cristã. Nós nos alegramos e nós celebramos porque Jesus ressuscitou. No Natal, porque Jesus nasceu. Então, se Cristo não deixa de ser o centro, não vejo problema. E isso não é exagerado, não vejo problema. É até bom, porque isso torna presente uma realidade que é imaterial, que é sagrada, que é transcendental. Mas quando ele deixa de ser o centro das coisas, o centro daquilo que nós somos e do que nós fazemos, nossa vida perde o sentido, nossa vida perde o sabor. E nós não sabemos nem mesmo de onde viemos e nem mesmo para onde vamos. Eu acho que é dentro disso que o padre Carlos estava falando, é o ponto que eu observo, acho que o pastor também deve perceber, né? O problema é que a cultura, ou pelo menos a cultura no sentido maior que está sendo imposta, é que nós vemos um esvaziamento do sentido da festa, tanto do Natal quanto da festa da Páscoa. Então no Natal a gente olha, tem muitas luzes, tem muito pinheiro, muita coisa bonita, e cadê o Cristo? E na Páscoa, né, também os ovos, o coelho, né? E cadê Cristo? Então se torna apenas consumo. E o que nós estamos vendo hoje no nosso mundo, assim, as pessoas estão consumindo, estão comprando e estão vazias, estão cheias de tantas coisas e estão vazias. Mas por quê? Porque falta o essencial. Então, que nem a nossa igreja, como a igreja romana, aqui também tem uma liturgia, né? Então, o que a igreja nos propõe nesse período, né? Porque nós tivemos um período preparatório para a Páscoa, que é a Quaresma. Então, na Quaresma, nós cristãos ortodoxos levamos a sério ainda o jejum. Então, de nos abster dos produtos animais, da carne, né, do leite. Durante os 40 dias. Durante os 40 dias da Páscoa. Sim. Da Quaresma, né? Em preparação para a Páscoa. Daí na Páscoa, na Grécia, por exemplo, eles assam a ovelha inteira, né? No rolete, né? Até uma analogia com a Páscoa judaica, né? De preparar o cordeiro, né? Então, eu acho assim, a questão que fica é essa, né? Qual que é o sentido dessa festa que nós estamos celebrando? Que às vezes porque se ela não tem a essência, ela não tem alma, ela não tem, né? Se torna uma coisa meramente humana. Então, a cultura moderna foi esvaziando, né, tanto o Natal quanto a Páscoa. E acho que a nossa missão é levar as pessoas a recuperar o sentido verdadeiro da Páscoa e do Natal. Né? E, na verdade, é trazer Cristo de volta para o centro da nossa sociedade. Porque isso para nós aqui é um diagnóstico, né, de que a cultura moderna, cada vez mais hostil a Cristo. Só para citar um fato para vocês verem, né, a hostilidade ao cristianismo, num jogo na Sérvia, uma torcida organizada apresentou um ícone de Cristo. O time lá, Estrela Vermelha da Sérvia, foi multado em $75 mil por mensagem inadequada. Na Alemanha, um grupo apresentou um pentagrama em vermelho, em círculo vermelho invertido, que é um símbolo satanista amplamente conhecido. Não aconteceu nada. Né? Então, a gente vê que Cristo incomoda. Falar de Cristo incomoda. Né? E eles querem apagar a referência a Cristo. Então, a Páscoa virou ovo de chocolate. Né? O Natal virou pinheirinho. Né? Mas a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome dele nem é citado. Então, a nossa missão é tornar Cristo mais conhecido, né? E adorado e reverenciado. E todo mundo pode comemorar esse período, como a gente falou na abertura do programa, mesmo aquele que não segue uma religião, né? Que não tem uma religião, enfim.
aproveitar esse período, né? Já que todo mundo está vivendo esse momento, está refletindo, enfim, para isso, né? Para reflexão, não precisa necessariamente ir a uma igreja, não precisa necessariamente... Se fizer isso e segue uma religião, tem uma fé, melhor, é o momento certo. Mas se não, pode também fazer a sua reflexão, né? Pode. É melhor fazer assim do que não fazer nada. Do que não fazer nada. Mas o melhor mesmo seria... Os dois padres trouxeram a expressão Cristo no centro. O melhor mesmo é isto. Né? É isto, porque a gente foi deixando... Eu creio que a comunidade cristã, muito provavelmente mundial, ela foi deixando a coisa ficar muito histórica nas últimas décadas. Muito histórica e sem uma essência de vida cristã. Nós temos possivelmente, não é um dado concreto aqui, não estou lacrando, mas possivelmente, entre a comunidade cristã geral no Brasil, nós tenhamos 40% da população brasileira. Como nós ainda temos um país com tantos problemas de drogadição, tantos problemas de miséria, e toda a ordem, não preciso ficar falando aqui politicamente do país. É porque, com todo carinho e respeito, mas a nossa comunidade cristã geral, falo aqui geral, e me incluo nisto, ela é um tanto rasa e irresponsável com a sua grande missão. Porque se nós tivéssemos 40% dos cristãos no Brasil ativos na missão de Cristo ser o centro, nosso país estaria melhor. Fatalmente melhor. Às vezes a prática descola um pouco da doutrina, né? Às vezes a gente vê isso, né? Mas isso também me desperta partilhar o seguinte, né? De fato, isso é uma coisa que a gente verifica, olhamos para as nossas limitações e vemos que é a realidade, que ainda há muito a ser feito. E às vezes, assim, a gente faz muitas missões, anda muito pelo Brasil, conhece muitas pessoas, faz muitas visitas, e às vezes a gente vê aquela desculpa assim, eu não vou na igreja porque lá também tem gente que faz errado, também tem gente que peca. Tem, de fato, né? Tem. Olha para os discípulos do Senhor, para os 12 apóstolos, né? Só pelo grupo dos 12 que ele escolheu, a gente vai já ver que ele não escolheu os perfeitos. E também nós não o somos. Mas ele veio para os enfermos. Nós que estamos lá, não estamos porque somos melhores, mas estamos porque queremos a cada dia fazer um processo de conversão, de mudança de vida, aderindo à palavra de Deus e procurando a santidade, né, que nosso Senhor deseja para nós. Esse é o objetivo da nossa vida. Por isso, a memória, a gente começou falando lá no início sobre a memória, é tornar presente isso. Por isso que a gente celebra todos os anos a Páscoa, o Natal. Por isso que nós celebramos, enquanto comunidade católica, todos os domingos, todos os dias, a Santa Eucaristia, que é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo, para tornar presente, para a gente não se esquecer do nosso propósito de santidade. E quando a gente cair, para a gente ali encontrar o alimento para recomeçar, para fazer de novo, para lutar de novo. Então, se você está longe, porque por essas razões, né, venha participar, venha congregar com a comunidade, né, com o corpo místico de Cristo, porque ali nós encontramos o alimento para caminhar. O amparo, o apoio, o suporte. E é bonito isso, a comunidade que celebra a ressurreição do Cristo, né? Ele aparece no dia da ressurreição para os 12 e no contexto que nós vivemos, nós precisamos recordar da manhã da ressurreição, quando a primeira coisa que Jesus diz para a igreja reunida, os apóstolos com a Virgem Maria no cenáculo, a paz esteja convosco. No tempo em que nós vivemos, num contexto de mais de 50 conflitos armados pelo mundo, aquilo que Cristo diz na manhã da ressurreição precisa ressoar nos nossos corações. A paz esteja convosco. Enquanto a paz não reina sobre a terra, Cristo continua ressoando esta frase. É o primeiro dom do ressuscitado, a paz. E aí ele não deixa de repetir isto, enquanto a paz não reina sobre a terra.
Muito bem, 10 horas e 10 minutos, nós vamos fazer mais um breve intervalo, em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre o sentido da Páscoa. Fique com a gente e já voltamos. E voltamos com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre o sentido da Páscoa e como diferentes religiões ao redor do mundo comemoram a data. Nós temos, eu falei aqui que nós estamos no canal 511 da Claro TV, estamos também na TV Aberta 55.1 e estamos também no YouTube, ao vivo, canal Rede RS. E nós temos aí o pessoal que está acompanhando com a gente, e alguns estão fazendo perguntas, comentários, enfim, o pessoal está ligado aí no programa. E eu tenho uma pergunta aqui, mais uma pergunta para o padre Genádios. Padre, hoje o senhor foi o recordista aqui de perguntas. O telespectador Carlos Eduardo, o nosso Carlos Eduardo, telespectador que está acompanhando pelo YouTube, na verdade, ele pergunta se o senhor vê crescimento da ortodoxia no Ocidente. Essa igreja está crescendo, está encolhendo, qual é a situação? A igreja ortodoxa, ela tem uma característica, que ela tem um equilíbrio entre homens e mulheres. No Ocidente ela está crescendo bastante em decorrência de uma certa crise espiritual que o Ocidente passou desde a Revolução Cultural dos anos 60 para cá, né, que nós tivemos as duas grandes guerras. Sim. Que foram capitaneadas pela elite mundial para reconfigurar o Ocidente. E nos anos 60, 64, tivemos na Igreja Católica Romana o Concílio Vaticano II, que alterou de forma drástica a liturgia da igreja. Sim, era rezado em latim, pastor. O detalhe até, a questão não era o fato de ser rezado em latim, o fato foi que os ritos foram totalmente alterados. Até um padre católico romano, o padre Paulo Ricardo, que ele mesmo, defensor da reforma do Vaticano II, ao ele estudar em profundidade as mudanças que foram feitas, ele mesmo chegou a se questionar se de fato ainda existia o que se poderia chamar de rito romano. Então existe dentro da Igreja Romana alguns grupos que preservam a liturgia conforme foi codificada no Concílio de Trento de 1570, né, do Papa Pio V. Temos grupos que preservam essa liturgia e alguns estão dentro da igreja, da estrutura da Igreja Romana, outros estão em situação de cisma, como a Fraternidade São Pio X, e já tem um grande número de grupos que se declaram sedevacantistas, aceitam apenas os papas até Pio XII e não aceitam os papas do Vaticano II por dizer que as reformas que eles empreenderam dentro da Igreja Romana foram motivadas pelo espírito revolucionário francês maçônico, e que essas mudanças, né, alteraram os dogmas e até os sacramentos. Então muitos deles têm dúvidas se de fato existe ainda a sucessão apostólica na Igreja Romana, como o Papa Leão XIII, por exemplo, concluiu que na Igreja Anglicana não existiria mais, né? Na época dele, no final do século XIX, sucessão apostólica devido às mudanças que os anglicanos fizeram. Sim. Então, se alguém se interessar por esse assunto, pode ler a obra de um ex-anglicano que se tornou católico na época do Concílio Vaticano II, chamado Michael Davis, escreve Michael Davis. Né? E tem um livro dele em português traduzido sobre essa questão. Eu agora não me lembro o título, se é o Concílio do Papa João, eu não tenho certeza, mas tem uma obra desse autor em português, para quem quiser se aprofundar e compreender essa questão. Pois bem, acontece que muitas dessas pessoas, então, vendo as mudanças litúrgicas principalmente, a missa nova, passaram a buscar a tradição da igreja. E então chegaram na igreja ortodoxa.
como aquela igreja que não mudou a tradição apostólica e nem aquilo que os Santos Padres ensinaram. Sim, ou seja... Se manteve mais fiel à tradição. Que a Igreja Ortodoxa assim, mantém uma visão, né, do mistério. Enquanto a Igreja Romana, por exemplo, ela adotou uma ideia de que ela deveria se adaptar às tendências. Aos novos tempos. Isso. Então, muitas pessoas estão buscando a ortodoxia nesse sentido. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, muitos homens estão aderindo à Igreja Ortodoxa Russa. Nós aqui em Porto Alegre, para falar especificamente do nosso caso, temos muitos jovens, homens, né? Não temos ainda muitas mulheres. Irei batizar agora, na véspera da nossa Páscoa, do dia 11, teremos 4 batismos, 4 catecúmenos e uma mulher. Sim. Foi crismada uma senhora de 91 anos. Olha só. O jovem, o Amós, que veio por meio do irmão dele, o Victor Duarte, era o mais jovem que eu batizei, 15 anos, e essa senhora que veio à igreja, certamente ela era saudosa do rito antigo, romano. Rito antigo, que ela veio, né, que nós usamos ainda. Acompanhava a missa em latim. O véu, né? Em grego, né? E nós celebramos, eu celebro em parte em grego e parte em português. Em português, sim. Porque faço as leituras do apóstolo. E o senhor também celebra a missa, falou pra gente ali no início, na Igreja Ortodoxa Ucraniana também. Estou riscando ucraniano. Tem mais uma língua. Mais uma língua. Então, sim, a Igreja Ortodoxa, ela está num momento bom em relação à perspectiva de crescimento. Independente, claro, não fazendo proselitismo, mas convidamos quem quiser conhecer como que é a liturgia, a missa, né, que nós celebramos a liturgia de São João Crisóstomo na maior parte do ano, né? Então, São João Crisóstomo também, que é um santo compartilhado com a Igreja Romana. Nós celebramos a liturgia que ele organizou, né? Então, quem quiser conhecer um dia uma Divina Liturgia nossa, é convidado, domingo às 10h30 da manhã. A exceção é um domingo ao mês, e geralmente é o último domingo do mês que eu celebro em Canoas. Sim. Então, nós não temos liturgia na nossa igreja aqui na Rua Monteiro Lobato, 312. Sim. Olha, fica o convite aí do Padre Genádio para quem quiser conhecer um pouco a Igreja Ortodoxa, que, como o nome já diz, ela é mais fiel à tradição, né, Padre? Isso, nos mantemos fiéis aos cânones apostólicos e à tradição dos Santos Padres. Quem quiser participar da nossa Semana Santa, ela vai ser agora... nós vamos começar na terça-feira à noite, às 19 horas. Na próxima terça. Isso, próxima terça, né, no dia 7. Esse domingo agora para nós é o de Ramos, que é a Páscoa Católica Romana. E então nós teremos celebrações todos os dias, inclusive teremos um evento culinário, quem quiser aprender a fazer uma cuca grega, olha que bom. Pintamos os ovos de vermelho, né? É uma simbologia ortodoxa, que a gente pinta os ovos de vermelho na Páscoa, segundo uma tradição que Maria Madalena esteve diante de Nero, do imperador, e ele teria dito que acreditaria que alguém teria ressuscitado dos mortos se os ovos que estavam diante dele ficassem vermelhos. E os ovos, milagrosamente, ficaram vermelhos. Então, nós seguimos, pintamos os ovos de vermelho. Daí vem a tradição de pintar. Então, vamos pintar ovos vão ser ensinados 2 doces pascais. Né? Olha aí, interessante. Isso será na quarta-feira, às 18 horas. Muito bem. Lá na Rua Monteiro Lobato, 312. Está feito o convite aqui. O padre queria fazer um comentário, né, Padre Carlos? Apenas mencionar, para que não fique dúvidas, né, sobre... Nós não viemos discutir a história das igrejas, as suas fundações, é só que o padre menciona a questão do Concílio Vaticano II, né, e coloca um ponto de interrogação sobre a sucessão apostólica, né? Então, para nós, católicos... Não, isso é da parte dos grupos tradicionalistas, né? Não sou eu como ortodoxo que estou colocando esta... São os grupos tradicionalistas, né, que
porque eu não queria entrar nessa questão, porque são... Porque nós vamos fazer um debate. Porque nós vamos ter que começar um debate, começar um outro programa. Nós, como católicos romanos, nós temos outras questões, né? Que são mais... Não, a gente sabe que é um assunto extremamente complexo e que nós não poderíamos, num programa, esgotar. Nós teríamos que chamar alguém aqui dos grupos tradicionalistas para eles apresentarem E também a Igreja Católica Romana apresentar a sua interpretação do concílio. Claro. Sim. Dá para resumir, padre? Só isso, né? Só tomarmos esse cuidado devido, esse não é o assunto. Outro dia poderíamos falar disso. Né? Mas só tomarmos esse devido cuidado com a tradição, o respeito com a história de cada igreja, né? E a sua doutrina. Tá certo. Bom, quer fazer um comentário, pastor? Eu queria só... estamos nos encaminhando para o final mesmo, né? Estamos 6 minutinhos ali no reloginho. Eu quero só salientar algo que para mim é muito importante desse período, e eu me ative no meu estudo aqui, a proposta hoje, né? Que é o quê? Existem 2 festas muito importantes para nós agora. O Pessah e a de Pães Asmos, que marca uma simbologia, não só simbologia, marca um evento espiritual do que ela traz. Né? Quando eles decidem criar os pães sem fermento para se desvincular da cultura do Egito, que era com fermento, e com isso aqui eu não faço nenhuma alusão a igrejas atuais, as que dão o pão com fermento ou sem fermento, não. É uma questão do princípio só que eu trago aqui, do significado do princípio. Até porque eu estive em uma missão com jovens bolivianos na Argentina por muitos anos, e teve um momento que nós precisávamos cear e não tinha nada. Não tinha nada. Sobrou para nós uma Coca-Cola e um salgadinho. Eu falei, vamos cear. Vamos cear. Então, dentro da... Né, eu não me atenho ao material, literalmente, como certo e errado. Claro. E são símbolos, com todo respeito, né? aos ritos, né, de cada uma. Nós também temos ritos, e sei como é importante esse respeito a isso. Mas importante é o que ela traz. E o que ele traz ali naquele momento é isso. Nós estamos deixando o Egito e deixando suas práticas. E o pastor Carlos trouxe aqui algo para nós, assim, nós somos falhos. A igreja, ela é composta de homens falhos. Eu falo muito isso pro pessoal que está me assistindo, o pessoal lá da igreja, lá eu brinquei no intervalo aqui, né, que eu ia solicitar os chocolates para eles aqui, está solicitado aí, podem mandar. Estão acompanhando. Se mandarem muito, eu até compartilho com os padres, ali eu pego o endereço e compartilho. Ninguém é contra o chocolate, tá, gente? Só vamos deixar registrado. Eu trago muito para eles assim, ó. Hoje eu estou aqui servindo vocês como pastor. E, para tanto, dando muito o ombro para os choros, para os lamentos, para as recuperações, para os crescimentos, porque essa festa dos pães asmos, ela traz nesse simbolismo aí a gente deixar essas velhas práticas e entrar para um processo de santidade. O pastor Carlos trouxe essa palavra, um pouquinho antes do intervalo, de santidade. E não é que são pessoas perfeitas. Eu trago para eles assim, hoje eu estou aqui servindo vocês a isso. Se algo que eu fizer aqui me desqualificar a isso, de continuar pastoreando, isso é possível. É possível. Claro. Eu quero saber se vocês me chutam da congregação ou me recebem nas cadeiras como irmão, me dando o ombro como irmão, que agora eu tanto cedo como sacerdote para vocês. Claro. Então é exatamente isso que eu vejo como nossa missão. Né? É nós olharmos para esse processo também, que a festa dos pães asmos traz, essa simbologia. O que nós vamos fazer daqui para frente? Não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que nós estamos em um processo, o cristão está como processo como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos buscando em Cristo isso. E haverá o dia que nós teremos essa perfeição em Cristo. Então, por hora, é uma responsabilidade que a santidade nos traz, de estabelecer o reino de Cristo. Como homens falhos, como congregações, nenhuma perfeita. Essas histórias todas trarão as divisões, os homens e suas ideias, mas o Cristo não muda no centro disso tudo. Não muda, e que Porto Alegre receba a essência desse Cristo, que o Brasil receba a essência desse Cristo, que nós tenhamos nas congregações de Porto Alegre o sucesso de ver que Porto Alegre deixou de ser a capital menos evangelizada da nação, deixou de ser a capital mais feiticeira da nação, e que as congregações consigam trazer esse Cristo à realidade viva
viva, né? Eu sou pastor pentecostal, já tenho vontade de dar um glória a Deus aqui. E, pastor, pois não, fique à vontade. Já caminhando para o fim também. Isso, temos 2 minutinhos, nós, padre. 2 minutinhos. O Papa Francisco, falecido recentemente, de saudosa memória, dizia algo muito interessante. O melhor exorcismo, o demônio não suporta gente feliz, gente alegre. E a ressurreição de Cristo provoca nos discípulos essa alegria verdadeira. O meu Senhor venceu a morte, Ele vive, a minha vida tem sentido, a minha vida tem sabor, a minha vida tem tempero, né? Então, permitamos-nos ser alcançados por essa alegria pascal, porque tudo se faz novo, né? Tudo se renova, a nossa vida se transforma para viver essa santidade, essa mudança interior que a Páscoa, né, a vida nova de Cristo nos chama a viver. Então, com muita alegria, neste domingo pascal, celebremos que Cristo vence a morte, que Cristo vence o pecado. Muito bem, nós vamos chegando aqui ao final do programa. O Padre Genádio também já deixou o convite aqui para quem quiser conhecer um pouco mais da Igreja Ortodoxa Grega, pode também ir ao templo. Todos deixaram aqui convites para quem quiser conhecer um pouco mais a liturgia e a doutrina de cada uma dessas religiões. Fica aqui o convite e a gente também deixa o convite aqui para que todos tenhamos aí uma ótima Páscoa de reflexão, uma Páscoa principalmente de reflexão, né? Para a gente entender um pouco melhor o que estamos fazendo aqui nesse mundo e qual é o nosso papel. Eu agradeço muito aqui a participação do Padre Carlos, Padre Genádio e Pastor Rodrigo, pelas informações que nos trouxeram, pela reflexão que nos permitiram ter esta noite aqui. O Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. Eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores, também do pessoal que mandou mensagem, não deu para atender a todos aqui. Não deu para falar também do livro aqui do Pastor Rodrigo, mas a gente vai falar em outra ocasião. Impedidos de Desistir, e é uma história, eu já vi aqui o resumo, é uma história muito interessante, quando a única opção é lutar. Mas a gente vai falar numa próxima oportunidade, com certeza. Eu lembro que vocês podem também assistir às nossas reprises e também nos assistir no YouTube. Estamos lá no @canal Rede RS. Uma boa noite para todos, uma ótima Páscoa e voltamos com mais Ponto de Conexão, sempre trazendo aqui um assunto de interesse da comunidade. Uma boa noite para todos.